14, honrai vosso pai e vossa mãe, o item 4, que é referente à piedade filial. E vem falando assim. Ok, Cris, fique à vontade, tá? Amélia também, obrigada, minha amiga. Deus disse, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque promete ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste. A explicação se encontra nestas palavras, que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do Decálogo, lhe alteram o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos que nos reportar à situação e às ideias dos hebreus daquela época. Eles ainda nada sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Falava-lhes Deus, então, numa linguagem que lhe estava mais ao alcance e como se dirigisse a crianças. Põe-lhe em perspectiva o que os pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto, a terra que Deus lhe dará é a terra da promissão, objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. Deus lhe diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo, se observarem seus mandamentos. Tem mais um trechinho que aí a gente finaliza esse. Mas ao verificar-se o advento de Jesus, já eles tinham mais desenvolvidas suas ideias. Chegada a ocasião de receberem o alimento, mesmo grosseiro, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual, dizendo: meu reino não é deste mundo. Lá, e não na terra, é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. E estas palavras, a terra prometida, deixa de ser material, transforma-se numa pátria celeste. Por isso, quando ao chama a obediência daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que eles promete, e sim o céu. Capítulos 2 e 3. Então a gente vê, né, que quando a gente fala, meu reino não é deste mundo, a gente começa a compreender que em virtude das nossas ações, das nossas condutas, é que nós conseguiremos chegar a esse reino tão falado de Jesus, de tantas coisas boas, de tantas alegrias e felicidades. Então vamos assim elevar os nossos corações a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos envolvem nesse nosso ambiente, nos nossos lares, onde quer que nos encontremos, pedindo a Tua proteção, Pai querido, a Tua bênção nessa nossa atividade da noite, que nós possamos juntos, Pai, estar com os nossos pensamentos voltados num só sentido, o do aprendizado, da compreensão, Pai, para que assim possamos nos sentir fortalecidos nessa nossa caminhada. Que a Tua luz de paz e amor possa nos envolver e que nós possamos vibrar pela nossa irmã Beth e que ela, assim, possa ser intuída pelos bons amigos espirituais nas suas colocações e nas suas palavras. Com as Tuas bênçãos, Pai querido, pedimos ainda que envolva os nossos lares, os nossos entes queridos, os nossos amigos e entes que já se encontram nas esferas espirituais. Envolva as nossas crianças, envolva, enfim, Pai querido, a todos nós. Obrigada e te pedimos assim a permissão para darmos por iniciado nessa nossa noite o nosso estudo. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos amigos espirituais. Que assim seja. Beth, minha amiga, só levantar a mãozinha para eu te passar? Passando, querida, boa tarefa. Olá, meus amigos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sala Espiritismo Net Brasil, onde a nossa preocupação maior é o estudo da doutrina espírita. E hoje, nossa sala, nosso trabalho aqui, abrange vários ramos, né? Nós estudamos as obras da codificação, temos estudos aqui quase todos os dias. Transmitimos as palestras, como essa que nós acabamos de ouvir agora, muito boa, do nosso querido Carlinhos. E hoje, nesse instante, nesse horário,
a nossa sala se dedica ao estudo para o amparo, a ajuda aos nossos irmãos pais, aos nossos irmãos educadores, professores, na verdade a todos nós, né? Porque todos nós estamos incumbidos dessa tarefa de educarmos as crianças que estão aí. Não precisa ser necessariamente nossos filhos, mas quem de nós não convive com uma criança? Né? Seja ela filho, sobrinho, primo, vizinho, na rua mesmo. Então, somos todos responsáveis, segundo a doutrina espírita. E esse capítulo de hoje, desse livro que nós estudamos, A Arte Moral de Educar os Filhos, a gente tem que deixar bem claro aqui que é um estudo à luz da doutrina espírita. Então, Kardec faz os estudos e o nosso companheiro Walter Barcelos, que é o autor desse livro, ele fez um livro à luz da doutrina espírita com orientações para pais e educadores espíritas. Então é por isso que a gente sempre vai citar aqui as obras da codificação, né? A gente vai citar Revista Espírita, como é o caso de hoje. Sempre ele está sendo foi orientado, esse amigo, e nós aqui seguimos o livro justamente por quê? Porque é um estudo à luz da doutrina espírita. É claro que a gente sabe que serve para qualquer religião, para qualquer filosofia, para qualquer aprendizado. Mas as pessoas não conhecem, às vezes, né, a doutrina. E aí acham que só a doutrina é que é a boa. Não é que seja isso que a gente está aqui tentando colocar. Mas, como nós somos espíritos, nosso trabalho é à luz da doutrina espírita. Então, hoje o título do nosso trabalho é Kardec e a educação da criança pelos pais. E assim, conselhos importantíssimos, conselhos interessantíssimos que ele faz, que o nosso amigo Walter faz, baseados num estudo de Kardec da Revista Espírita. E quem estiver interessado pode ler o texto completo, porque aqui ele só coloca alguns pontos, ele não transcreveu o texto todo, que seria impossível, mas o texto está lá na Revista Espírita, de 1864, fevereiro de 1864. E tem como título Primeiras Lições de Moral da Infância. Então, nesse capítulo, Walter Barcelos, ele vem nos falar da preocupação de Kardec com a educação da criança, que está bem claro nesse arquivo, nesse artigo que nós temos lá da Revista Espírita. Repetindo, para quem interessar, eu aconselho que todos leiam, porque é um artigo muito bom. 1864, mês de fevereiro. Então ele vai basear aqui os seus estudos nesse texto de Kardec, lá da Revista Espírita. E ele diz assim: encontramos na Revista Espírita, criada por Allan Kardec, lá em fevereiro de 1864, uma belíssima dissertação de autoria do próprio codificador. Esse artigo é do próprio Kardec, onde ele analisa e comenta com profundidade a respeito da ignorância e dificuldade de pais e mães na educação moral dos filhos. É muito interessante mesmo esse texto, porque Kardec vem colocando ali, ele não colocou aqui no livro, mas lá nos textos tem, respostas, atitudes que nós damos aos nossos filhos, fazemos com os nossos filhos, e que a gente não vê nenhuma maldade num primeiro momento. Né? Mas, sobre essa análise de Kardec, ele vem fazendo com que a gente raciocine, a gente vai perceber que às vezes nós estamos deseducando ao invés
de educar. Não por maldade, não por alguma, assim, alguma ideia proposital, né? Mas apenas pela falta do conhecimento. Pela falta, isso também, né? Superproteção, ignorância, como Kardec diz aqui mesmo, ignorância no sentido do não ter o conhecimento, de não ter esse entendimento. E aí ele vem dando uma espécie assim de puxada, né? De orelha nos pais também, porque é obrigação dos pais buscar o meio para educar seus filhos. Se não sabe, se não tem como, não pode largar para lá, deixar para lá, como a gente vê tristemente por aí, isso acontecendo hoje em dia, né? Então, o que ele chama a atenção aqui. E ele diz, ele selecionou alguns excertos, né, alguns textos, pedacinhos, deste valioso material doutrinário, que tem como título Primeiras Lições de Moral da Infância. Olha só que título. Primeiras Lições de Moral da Infância. Essa edição aí está lá na página 37 a 40. Creio que a palavra do emérito educador Allan Kardec, neste material doutrinário, mereça uma melhor e mais séria divulgação junto aos pais, evangelizadores da criança, educadores, profissionais e expositores. Ou seja, todo mundo, né? Todo mundo, porque é aquilo que nós falamos no início. De uma maneira ou de outra, nós estamos sempre com contato com crianças. Nós estamos sempre precisando passar alguma informação, alguma educação, algum conselho para uma criança. Então é bom que a gente tenha esse conhecimento. E ele começa, o texto, né? O nosso amigo aqui, ele vem falar da chaga moral do egoísmo, que é uma das dificuldades para se fazer uma boa educação. A gente sabe que o egoísmo é uma chaga que nos atrapalha em todos os campos da nossa vida. Está lá na pergunta 913, Livro dos Espíritos, um capítulo falando sobre o egoísmo. E na pergunta 913, Kardec diz assim: entre os vícios, qual que podemos considerar radical? Ou seja, o mais velho, né? o mais terrível, o mais brabo de todos. E Kardec e os espíritos responderam: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele, do egoísmo, deriva todo o mal. E o egoísmo todos nós temos. Não adianta dizer que não tem, porque temos ainda. No estágio em que nos encontramos, ainda é característica nossa. Nós, espíritos encarnados aqui nesse planeta. Estamos aqui justamente para isso, para combater esse egoísmo, erradicar de dentro de nós, tirar de dentro de nós esse egoísmo. E ainda aqui na resposta do Livro dos Espíritos, os Espíritos disseram: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos eles existe egoísmo. Quer dizer, o egoísmo é o pai de todos, né? É a raiz. Dali vai brotando vaidade, intolerância, benevolência, vai tirando tudo. E ainda na 913, por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz. Então a gente tem que bater lá nessa questão, na raiz. Se combatendo o egoísmo, você vai combatendo o resto. É isso que os Espíritos estão dizendo aqui. Enquanto não lhes houver destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim. Porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Então, eu não vou ler tudo aqui, só porque tem mais perguntas falando sobre o egoísmo, porque não vai dar o tempo do nosso estudo aqui. Mas só para a gente relembrar essa questão 913 aí, que é importante, né? O egoísmo como a chaga
que atrapalha a nossa alavanca, que atrapalha a nossa caminhada em todos os sentidos. E é em cima dele, é dentro dele, que a gente tem que trabalhar. E aí, o Walter Barcelos separou alguns pontos aqui, dentro desse que ele coloca como título A Chaga Moral do Egoísmo. Ele diz assim: de todas as chagas morais da sociedade, parece que o egoísmo é a mais difícil de desarraigar. Com efeito, ela o é tanto mais quanto mais é alimentada pelos mesmos hábitos da educação. É isso aí, Reno. E nós é que nós vamos educando inconscientemente. É interessante. Inconscientemente nós vamos educando os nossos filhos debaixo dessa ideia do egoísmo, né? Quando o pai educa lá o seu filho para que ele não tenha cuidado com o seu material, um exemplo, material de escola, né? Aí o pai compra, tudo bonitinho. Quando eu falo pai, aqui estou me referindo aos dois, tá bom? Pais e mães, né? Então, quando os pais compram lá material, tudo bonitinho, o que eles aconselham o filho, né? Pequenininho ainda, no primeiro dia de aula, indo lá para o jardinzinho: meu filho, cuidado com o seu material. Não empreste seu material para ninguém. Não deixe que ninguém mexa nas suas coisas. Então a gente inconscientemente, para trabalhar a ideia do cuidado, a gente está trabalhando a ideia do egoísmo, ensinando os nossos filhos a não emprestar as suas coisas. E Kardec chama a atenção disso muito claro aqui nesse texto, né? E aí a gente ainda tem aqui o nosso amigo colocando para nós. Então ele diz assim, que a educação moral espírita, ela está alicerçada nos princípios e métodos do Evangelho de Jesus. Por isso que nós falamos no final, apesar de estarmos estudando à luz da doutrina espírita, é um estudo, são conselhos que servem para quaisquer pais, de quaisquer segmento religioso. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela tem como base o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus é para todos, não é só para um grupo, né? E tem por objetivo maior a eliminação da personalidade humana. Criança, jovens, adultos, das maiores chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. E aí ele dá aqui aquilo que nós já falamos, a referência lá do Livro dos Espíritos, na questão 913. Quando ele diz aqui a eliminação da personalidade humana, porque a educação de Jesus, os ensinamentos que Jesus nos trouxe quando aqui esteve, o objetivo era justamente esse. Vocês podem ver em todas as palavras, em todos os conselhos lá nos evangelhos que Jesus nos dava, era justamente para combatermos o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Combatendo esses dois sentimentos, nós podemos nos classificar como espíritos superiores. Não vou dizer perfeito, porque perfeito só Deus, né? Mas como espíritos melhorzinho do que somos. E é por isso que a gente está encarnado aqui, nesse rala-rala, né? Passando por todo esse aprendizado, às vezes difícil, às vezes com muito sacrifício, mas é necessário para a gente trabalhar esse orgulho, porque o orgulho ele é muito sutil, meus amigos. Ele é uma coisinha assim muito tênue que a gente não percebe e é envolvido. A gente vai ver aqui os exemplos que o companheiro nos dá. E na própria revista também, né, com o texto completo, Kardec traz para nós, mostra para nós esses exemplos, né? A gente não vai poder ler o texto também, porque é muito grande, mas eu aconselharia que vocês lessem nessa revista espírita, porque ele vem citando o caso aqui de uma garotinha. Mas aí, continuando aqui com o Walter, ele diz para nós também assim,
Aí ele felicita, né, o trecho da Revista Espírita que eu... Lição moral deve extirpar de seu coração todo sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Veja bem o que ele faz, ele neutraliza todas as outras qualidades. E aí, ele diz para nós assim, observemos que os espíritos da codificação afirmam que o sentimento do egoísmo deve ser extirpado de nosso coração, sede dos maus hábitos, e não propriamente do cérebro. Interessante esse raciocínio aqui. Ele diz que o cérebro cede da inteligência. Então os espíritos estão dizendo lá que ele deve ser extirpado do nosso coração. A educação espírita não pode restringir-se à busca tão somente da excelência e instrução intelectual doutrinária para as crianças e jovens. O conhecimento intelectual é muito fácil de ser passado, é muito fácil de ser adquirido, é fácil de ser ensinado. Mas a educação total do ser humano, ela não está só na parte do conhecimento material. É necessário esse trabalho do conhecimento moral, o desenvolvimento dos bons sentimentos. E isso dá muito trabalho, dá muito trabalho. É por isso que a gente vê nas escolas, né? Gente que trabalha em escola, quem é professor aqui vai concordar com o que eu estou falando. Muitos pais, eles não querem ter esse trabalho e colocam como obrigação da escola, dos professores em sala de aula. Quer dizer, o professor tem que passar a educação intelectual e a educação moral. Tá certo. Não deixa de não ter também esse dever. Mas não só o professor, né? Os pais teriam que trabalhar, mas o que a gente vê, muitos pais chegam na escola, quando nós chamamos para uma conversa a respeito de algum problema do filho, a gente percebe que eles não têm noção nenhuma, nem de como trabalhar esse lado moral. E aí a gente se pergunta, meu Deus, a criatura não sabe nem o que é isso, como que ela vai passar para os filhos? É isso que o nosso amigo está falando aqui. E escreveu esse livro com esse objetivo, né? De fornecer informações para que a gente possa ter meios de educar os nossos jovens, as nossas crianças. Então ele diz que a formação intelectual, religiosa, por mais primorosa, e é somente o primeiro passo no processo profundo da verdadeira educação da alma. Ela é necessária, claro. Ela vai ser até base, muitas das vezes serve de base para a educação moral. Agora ele bota assim, até em negrito aqui no livro, né? O espírita. Aí ele vem falar para nós, especialmente. Pai, mãe, evangelizador da criança, expositor, orador, professor, qualquer um, tem o dever de educar-se primeiro antes de procurar educar alguém. Aí é que ele vem colocando um ponto importante. Antes da gente sair educando alguém ou educando as crianças, vamos nos educar. Esse é o ponto que ele está colocando aqui para nós. Por isso que o título lá é Kardec e a Educação da Criança pelos Pais. Esta, diz ele, é a grande lei de educação da alma que nós espíritas deveremos compreender, aceitar e viver para que não façamos do trabalho de educação, principalmente da criança espírita, somente um requintado trabalho doutrinário e pedagógico, que promova mais a fé intelectual do que a formação dos bons hábitos. E isso a gente pode falar nem só em relação às crianças, até aos adultos também, né? Peraí, o fax colocando aí, alguém poderia me dizer em qual página da Revista Espírita
está esse tema? Eu não estou encontrando. Olha, se a tua edição é a edição da FEB, que é a minha edição, está na página 59. Agora, se a tua edição é da Edicel, está na página 40. 37 a 40. Tá? Então, na edição FEB, da Federação Espírita, é da página 59 até a 62, que é a edição que eu tenho aqui. Aí você tem que ver qual é a sua edição. Mas o título você encontra, porque é Primeiras Lições da Moral da Infância. É Revista Espírita, 1864, e o mês de fevereiro. É fácil, você vai lá no índice que você vai encontrar o título, tá? Então, voltando aqui. Então, o que ele está dizendo aqui? A gente tem que se preocupar, tudo bem, ensinar a doutrina é importante, né? O trabalho pedagógico é importante, mas não é a gente ficar entupindo as nossas crianças de conceitos, decorar e esquecer de passar para ela o principal, que é esse lado moral. Mesmo como ele fala aqui no trabalho doutrinário, nas evangelização, nas casas espíritas, a gente tem que ter o cuidado com as aulas de evangelização que a gente prepara lá, né? Porque não adianta a sua criança estar lá estudando, sabendo muito bem manipulação de fluido, sabendo muito bem o que é reencarnação, sabendo muito bem o que é vida espiritual, isso tudo, e o que ela está fazendo no dia a dia. Como é que ela se comporta lá com os amiguinhos? Como é que ela olha para o companheiro? Como ele vai citar aqui mais adiante vários pontos importantes. Ele fala para nós agora dos maus hábitos dos pais. E esse trabalho, né, quando ele fala aqui desse trabalho de educação, é preciso que estejamos conscientes de que estamos educando espíritos imortais. Né? A gente não está educando uma criança bonitinha, lindinha, é uma fofura, né, de pequenininho, bebezinho, mas a gente tem que olhar para aquele serzinho bonitinho, lindinho, maravilhosinho e ver que ali tem um espíritozinho que às vezes é muito mais velhinho do que a gente e muito mais sabidinho do que a gente, né? Então, está bem claro isso aqui, ele chamando essa atenção. A gente tem que ter esse cuidado, essa conscientização, principalmente nós que temos o conhecimento espírita, né? Eu sempre falo, dou exemplo, eu conto para vocês aqui a experiência que nós tivemos no trabalho da nossa creche aqui na obra social do Centro Espírita Leon Denis. O nosso mentor espiritual, Dr. Erma, ele dizia para a gente: converse com as crianças como se elas fossem espíritos. Não fica tratando criança como se fosse criancinha piquititinha, retardadinha, não. Né? Falando palavras erradas, falando... E pai, né, adulto, tem mania de ficar falando errado com criança. Isso é uma coisa terrível. A criança vai aprendendo aquilo. Vamos falar direito, as palavras perfeitas, né? Nada de tati-bitati, titi com criança, porque isso não é bom. Ali não tem um bebezinho, né? Né, Elo? Cuti-cuti, tati-tati, não é pra quê? Vamos falar direito com as crianças, né? E é importante a gente saber, uma criança, desde o seu nascimento, sem contar o período de gestação, porque também já está ali, o espírito já está ali, já vendo as coisas, mas vamos botar a partir do nascimento, para ficar mais fácil, mais real para nós. A partir do momento que a criança saiu da barriguinha da mamãe, você já pode começar a educar. E é nesse período que ela vai receber a educação e o espírito está aberto para fazer as modificações para a qual ele veio reencarnar na sua família, como seu filho. Tem planejamento para isso. Então é ali, naquele espaço, até os 7 anos. Gente, isso aí a doutrina fala, os espíritos falam e a psicologia do mundo fala também. Passou dos 7 anos, se você não educou, dá bal. Quando chegar na adolescência, ele vai mostrar mesmo para o que veio.
Porque nesse período as crianças estão mostrando para o que veio. O Espírito te fala. O bebezinho com 3, 4 meses ele já faz as pirracinhas dele. Não pensa que 3, 4 meses ele não está sabendo das coisas, não, porque está sabendo sim. E ele faz, ele só não tem ainda os órgãos completos para se comunicar. E quando ele começa a poder se comunicar, é o que ele colocou aí. Com as pirracinhas, com as respostinhas, com os maus hábitos. E aí a gente tem que ler. Um ditado mais certo que tem é de pequeno que se torce o pepino, porque depois você não consegue endireitar mais. É isso aí, Riano. Até os 7 anos dá para imprimir algo. Após esse período, aí você vai ter que pedir a Deus para te dar força para aguentar. Porque e a gente vê isso nas escolas, a gente que convive com criança, a gente percebe que a gente vê, né, os vários tipos de educação que os pais têm, pais que agem dessa maneira, né, que conversam com seus filhos, principalmente se o seu filho é muito agitado, se o seu filho é muito nervoso, converse com ele quando ele estiver dormindo. Ele dormiu, você sentiu que ele está dormindo, vai a ele, dá conselhos mesmo para o espírito. Não olhe para a imagem do corpo. Né? A gente olha ali para o espírito que está ali com todos os seus vícios, querendo botar esses vícios para funcionar. É ali que a gente tem que educar. E é isso que o companheiro diz para nós. Aí ele vai dizendo que essas coisas não acontecem por causa do mau hábito. Aí ele diz assim, isso aí Kardec fala lá na Revista Espírita. Assim se acha inoculado cada mau exemplo dos pais desde a mais tenra idade. O vírus da sensualidade, do egoísmo, do orgulho, do desprezo, das inferiores, das paixões. Desprezo aos inferiores e das paixões. Numa palavra que com razão são consideradas como as chagas da humanidade. Então ele está dizendo aqui os maus hábitos dos pais que têm já esses sentimentos bem aguçados e passam para as crianças. Vocês querem ver uma coisa comum que a maioria eu já fiz, a maioria das pessoas fazem. E para a criança isso aí, ela presta atenção. Então você ensina a sua criança a não mentir, né? Não vamos mentir, porque mentir não está certo. Educa, fala, gasta lá o seu português e passa a mensagem que a criança não deve mentir. Então a criança está aquilo ali que não deve mentir. Mas os pais esquecem que os pais são os modelos para as crianças. São os heróis das crianças. Eles ainda não conhecem. Aí o telefone toca, você não está a fim de conversar, de atender o telefone, seu filho atende, você manda dizer que não está. Olha a mentira aí. Olha você caindo em contradição diante do que você ensinou, né? Aí você fala para o seu filho, briga que ele não pode usar drogas, que ele não pode beber, que ele não pode fazer isso, fazer aquilo, mas você está lá todo final de semana chegando em casa, né, cheio de cervejinha, falando bobagem. Cigarro na mão o tempo inteiro. E eles prestam atenção, e cobram, e perguntam. Então é o que Kardec diz aqui. Está falando aqui. E o nosso amigo está nos explicando. Nesse ponto, quando ele diz aqui o vírus da sensualidade, o que a gente está vendo hoje? Os pais colocam já as menininhas, principalmente as filhas mulheres, pequenas, né? Já com aquelas roupinhas sensuais, imitando as dancinhas da garrafa, as dancinhas dos tchãs da vida, aquelas roupas já exibindo o corpo. Quer dizer, incutindo na cabeça da menina a exibição do seu corpo. Aí a gente assiste na televisão um programa que se diz um programa infantil, né? Um programa para as crianças, do programa do senhor Raul Gil, tá lá. É o programa das crianças. Aí tem um monte de garotinhas, de garotinho, tudo bonitinho, lindinho, fazem precezinha, Daqui a pouco ele começa a falar, fulano, você já pegou a fulaninha? Fulano, você está namorando a fulaninha? Gente, as crianças ainda na faixa de seus 4, 5, 6 anos, que são aquelas crianças que estão ali. Então os próprios adultos ficam colocando essas coisas nas crianças. Quando ele fala, né,
da vaidade. O pai ensina para o filho que ele tem que ser, e a menina tem que ser os mais bonitos. Não, meu filho é o mais bonito e tem que ser o mais bonito. Vai dissuadi-las, despertando esse sentimento, né? Quando ele fala do egoísmo, é ensinado que se deve pensar, nós sempre ensinamos, né? Nós, quando eu digo de um modo geral, generalizando, os pais ensinam para os filhos que eles têm que pensar em primeiro lugar neles, em segundo neles e em terceiro neles. Então é aquela educação que... Ah, não tem, Rino? Que bom. Então você é um felizado, porque aqui no Rio de Janeiro, meu filho, tem demais. O desprezo pelos inferiores, não é? O preconceito, e aí Kardec, aí no texto da Revista Espírita, ele fala, né, dos pais que utilizam como castigo botar seus filhos para almoçarem com os empregados da casa. Olha, ele despertando aí, né, esse preconceito. E muitos outros, vários exemplos que ele coloca aí. O nosso amigo diz, no texto, Kardec refere-se às más influências do orgulho e egoísmo, da violência e crueldade, do materialismo e descrença, da vaidade e preconceito, do racismo e superstição, trazidos por mães e pais inconsequentes que educam os filhos sustentado pela cegueira espiritual e incompetência moral. Não é, muitas das vezes não é pela maldade. Não estão agindo com maldade. Eles acham que foram criados assim também, né? Então passa. Querem educar os filhos da mesma maneira que foram criados. Mas a gente tem que entender que o mundo está diferente, né? Hoje não é igual quando como por exemplo, quando eu era criança. A gente estava estudando isso aqui outro dia numa sala aí. Poxa, a gente, de manhã na sala do Zé, que a gente, nosso tempo, a gente era muito bobo. Criança no nosso tempo era muito bobo. A gente não tinha essas coisas que as crianças hoje em dia têm. Não, as crianças hoje já estão nascendo falando. Se bobear, estão dando, já sai lá da maternidade já exigindo as coisas. Quero isso, quero aquilo, quero tudo mais. Mas não, a gente era boba, a gente brincava de bola, brincava de boneca. Vê se garota com 6, 7 anos hoje em dia quer brincar de boneca. Não, quer ir para o computador. É o progresso. Então a gente tem que acompanhar esse progresso. A minha amarelinha, Elô, eu acho que elas nem sabem o que é isso. Então a gente tem. Pois é, né, Rino? Nem os gatinhos estão nascendo de olho fechado mais. As crianças já estão nascendo com o olho aberto, daqui a um dia vai nascer falando, né? Vai sair lá da barriga da mãe e vai dizer, oi pai, oi mãe, aqui ó, galera, cheguei. Vai ser assim. E aí continua para nós o Walter dizendo, é o que acontece diariamente em boa parte dos ambientes familiares de todas as religiões. Muitas vezes, os pais destituídos de boa experiência moral, ao invés de contribuírem, agravam ainda mais a personalidade problemática dos filhos, né? É isso que eu estava falando para vocês. A gente vê o exemplo disso nas escolas. O filho está lá, cheio de problemas, rebelde, aprontando, fazendo bagunça, pintando e bordando na sala de aula. Aí a gente chama o pai e a mãe para tomarem uma satisfação, E aí a gente começa a conversar com o pai e com a mãe, vai ver que o pai e a mãe são piores do que o filho. E o filho é assim por quê? É reflexo do que ele tem em casa, da educação que ele recebe em casa. E aí o pai vira para você e fala, mas eu não sei o que eu faço. E quantas vezes nós já escutamos isso? Muitos dizem assim, a senhora pode fazer com o meu filho o que a senhora quiser. Pode até bater, botar de castigo, botar no milho, não é? Mas é isso que a gente falava, Rino, que a gente fala, né, na escola, que a gente tinha que ter escolas para pais também, né? Pais também frequentarem as escolas. É claro que a gente não está falando de todos, mas na maioria, de 10 você tira um que age de maneira correta.
E por isso, esse estudo aqui é importante, né? Para a gente estar aqui, quem sabe isso, mas vamos passar para os nossos amigos, para os nossos companheiros, a gente que tem lá a vizinha que vê educando o filho de maneira não muito correta, vai lá e passa o ensinamento, vai conversar amigavelmente e passa a ensinar. Eles vão gostar, porque vão ver bons resultados e vão querer saber mais. E ele diz para nós, é preciso compreender essa grande lei de influenciação moral e cultural, psicológica e emocional dos pais para o mundo mental dos filhos. Está lá na pergunta 590, não sei o número não, mas os espíritos perguntam, Kardec perguntando aos espíritos se serem pais, né, o ato de ser pai e mãe, seria uma missão, e os espíritos respondendo, missão sim. Então, o filho que está na minha mão, eu tenho uma missão com ele. É um espírito que foi me confiado, e eu concordei na espiritualidade que foi me confiado para que eu o eduque, para que eu consiga combater nele, através dessa educação, as más inclinações que ele tem. E se eu não cumprir com aquilo, se eu largar para lá, deixar para lá, eu vou angariar dívidas para mim. Vou ter que depois me acertar com a lei. Então é bom que a gente busque o conhecimento para saber o que tem que fazer. Ele diz, todas as boas ou más ações deles ficam impressas na tela mental, e sensibilidade do coração infantil com repercussão assegurada em sua personalidade na vida adulta, a partir da adolescência. Então aquilo que você não ensinar para o seu filho agora, que ele é pequeno, até os seus 7 anos, ele precisa ser educado ali, você não está sendo mal, não. Quando você não faz as vontades dele, quando você não deixa ele o dia inteiro na frente da televisão, ou quando você não deixa ele também o tempo inteiro na frente de um computador, ou quando você não atende o que ele sabe. Amar também é saber dizer não. Muitos nãos na vida de dessas crianças vão ser a salvação deles no futuro. E eles precisam e querem ouvir esse não. Muitos fazem muita coisa para chamar a atenção dos pais, e os pais não estão olhando para os seus filhos. E aí o que acontece? Nós vamos ter lá na adolescência tudo brotando na fase da transformação, na fase aí você quer cobrar. Você quer cobrar uma coisa que você não deu. Porque quando ele era pequenininho, que você tinha que educar, você deixou ele fazer o que ele queria, né? Falava palavrão errado, ai que bonitinho, palavrão, ele está falando palavrão, olha que bonitinho, né? Fazia as coisinhas erradas, fazia as pirracinhas, fazia as birrinhas, e você ia e atendia todas as vontades. Só que quando ele cresce lá para os seus 14, 15 anos, você já não acha mais engraçadinho ele falar palavrãozinho. Mas ele aprendeu a falar. E ele vai continuar falando. E aí você quer o quê? Impor ali? Não tem mais. É onde a gente vê as confusões, os atritos dentro de uma família nessa faixa da adolescência dos jovens. Que é uma fase mesmo normal, esse período de incompreensão que a gente passa. Nós também passamos por isso. Todo ser passa por essa fase da adolescência, é a fase da transformação, saída daquela infância, né? Entre aspas, ingênuas, para o mundo, para a realidade do ser adulto que vai continuar. Então começam a vir as responsabilidades, começam a vir as cobranças, as mudanças de atitude, até a mudança do corpo da criança, ela sente, né? Então começa a vir a libido, e isso mexe com a cabeça de qualquer um. Agora, se ele foi bem estruturado quando jovem, vai ter essa adolescência com esses problemas, mas vai ter pais e mães e vai confiar no pai e na mãe para orientá-los. Então nós não vamos ter o que infelizmente criaram por aí chamados aborrecentes, né?
E aí, mais um título que ele tirou lá da Revista Espírita, quando ele fala da resistência mental da criança. É preciso ser dotado de uma natureza excepcionalmente boa para resistir a tais influências dos pais inexperientes. A criança, ela não tem como resistir, ela vai seguir porque ela está aprendendo com o pai lá. Produzidas na idade mais impressionável, que é essa faixa, essa idade do nascimento até os 7 anos. É ali que a nossa criança aprende tudo, as coisas boas e as coisas ruins. E onde não podem encontrar o contrapeso nem da vontade nem da experiência. Isso é um texto de Kardec. Então a criança tem que ser educada desde que nasceu, de preferência ainda na barriga da mãe. A mãe já deve começar a conversar ali com o seu filho que está ali, naquela barriguinha, porque o espírito já está ali. E ela deve começar a conversar ali, pois é nessa fase que o espírito ele já mostra as suas tendências. Você vê que a criança, quando ela é uma criança agitada, ela já é agitada dentro da barriga da mãe, né? Quando chega ali pelos 7, 8 meses, nossa, ele já está lá pulando que está danado dentro da barriguinha da mãe. E ali é a hora de você conversar com teu filho. Pois é, né, Elô? Né? Ainda bem que tem você que confirma, porque eu não tenho essa experiência da maternidade, eu não tive filhos, mas a gente tem a experiência com os filhos dos outros. Então você está aí, você pode confirmar. A criança já ali na barriga da mãe, o espírito já está mostrando o que é, como vai ser, o que ele pretende. E aí ele diz assim, o mestre Allan Kardec está chamando nossa atenção, afirmando que a influência psíquica, moral e comportamental dos pais é tão poderosa no período infantil dos filhos, que o espírito reencarnante muito raramente consegue resistir-lhes quando negativa. A criança não tem força interior suficiente, pela sua própria vontade e experiência, a fim de negar, fugir e abominar as más influências dos pais deseducados. Ela vai simplesmente copiar. Infelizmente vai ser assim, né? O Sol colocou para nós a experiência com a filha, né, na barriga da mãe teve resultado, mas tem, vocês querem ver, para as mamães ainda que estão com seus filhos, até o filho adulto mesmo, até na adolescência, você pode tentar fazer isso. Espera o seu filho dormir e converse com ele. Mostre para ele o bom caminho, mostre para ele como é que ele tem que agir, mostre para ele a oportunidade que ele está tendo de estar reencarnado e que é um aprendizado e que ele não pode desperdiçar essa reencarnação. Fale isso com seu filho, você pode, se não funcionar, eu troco de nome. Tem resultado, Elô, e como tem? E aí ele continua dizendo para nós, né? Os sábios instrutores da vida maior, os espíritos superiores, explicam que somente os espíritos de grande elevação moral têm suficiente resistência psíquica e moral, nessa fase infantil, para suportar o bombardeio diário e incessante dos maus exemplos de seus genitores deseducados, e não desviarem do caminho do amor e retidão moral. Os jovens, né, as crianças hoje, os jovens de hoje, eles querem simplesmente transar, né? Mas depois engravida. E o filho, quando nasce, e aí? Como é que vai ser a educação desse filho? Olá, Canda, que bom você por aqui com a gente, seja bem-vinda. Então é isso que ele está falando aqui. E aí ele coloca em negrito, a criança é semelhante a poderoso e refinado gravador eletrônico ligado continuamente, olha só, hein? No ambiente doméstico, registrando em detalhes os acontecimentos psicológicos de sua área de captação mental. E eles captam tudo.
tudo, muita coisa que a gente não percebe, as crianças percebem e observam muito. Muito. A gente na escola é impressionante. A gente na escola, as crianças tomam conta até da nossa roupa, do nosso sapato, da nossa bolsa, qualquer coisa que a gente modifique de um dia para o outro. Você chega dentro de sala, a criança vai, professora, mudou o penteado? Ô professora, mudou não sei o quê? Ô professora, blusa nova? Eles observam tudo. Não são assim como nós que já deixamos passar, não. E mais adiante ele diz da ignorância espiritual dos pais. Isso tudo são textos que estão lá nesse texto da Revista Espírita aí, de 1864. E o texto é bonito. Esta falta, sem dúvida, é dos pais. Mas é bom dizer, muitas vezes, estes pecam mais por ignorância do que por má vontade. É o que a gente está falando aqui o tempo todo do nosso estudo. Às vezes é por ignorância, porque eu não acredito que um pai, em sã consciência, vai educar o seu filho de maneira errada, propositadamente. Eu não acredito nisso, né? Você vai educar o seu filho para fazer as coisas erradas, porque mesmo tendo conhecimento de que aquilo é errado, não tem sentido, não tem lógica, né? Então, quando eles ensinam desta maneira, né, aquela coisa, por exemplo, do pai que fala para o filho, da mãe que fala para o filho, olha, você não tem que trazer, principalmente para os homens, né? As mulheres reclamam que os homens são machão, mas somos nós que fazemos os nossos homens machões. Porque a gente ensina lá para a criança, para o garotinho, você não tem que trazer desaforo para casa. Bateu, você apanhou, tem que bater. Se te morder, você tem que morder também. Os pequenininhos no jardim, gente, é assim que as mães ensinam. A criança chega com uma mordidinha, e é normal, tem uma fase lá dos 2, 3 anos, que a criança gosta de morder um ao outro, né? E às vezes a professora não dá conta de olhar, de ver tudo. Parece que uma mordidinha, vai e faz a criança ir morder o coleguinha que tinha mordido, né? Não admite que o homem chore, porque não é coisa de homem. Então os próprios pais vão colocando essas coisas. Agora, é o que ele está dizendo aqui, é a falta do conhecimento da vida espiritual, principalmente da vida espiritual. Eles não sabem que estão responsáveis por um espírito imortal. E aí, por causa dessa ignorância, em vez de educar, deseducam. E aí a gente vê as tristezas mais adiante. É a colheita daquilo que plantou. Então ele diz para nós, neste texto, Allan Kardec demonstra que os pais e mães erram menos por má vontade própria e erram mais por ignorância espiritual em lidar com a alma complexa de cada filho. Aqui podemos notar quanto os pais espíritas, no terceiro milênio, necessitam de estudar espiritismo com seriedade, para conhecerem com profundidade os segredos do espírito e do programa moral contido no Evangelho de Jesus, para a boa prática educativa no relacionamento afetivo do lar. Belo conselho que o nosso amigo está colocando aí para nós, né? Independente, agora a gente até abre, independente de ser só espírita, mas qualquer religião pode estudar o Evangelho. Vai lá seguir os ensinamentos que o Senhor Jesus trouxe, porque os ensinamentos dele é justamente a respeito de uma educação, de uma boa educação. Tá bom, boneca? Obrigado pela tua presença, volte sempre, viu, minha amiga? Vai com Deus. E aí ele coloca, né, que nesse ensinamento de Jesus, independe de qualquer religião, porque os ensinos de Jesus são para todos. Não foi para uma, ele não criou religião nenhuma. Outro ponto que ele chama é a culposa despreocupação. Em muitos pais, né, há incontestavelmente uma culposa despreocupação. Mas em muitos outros a intenção é boa, e o remédio que nada vale ou que é mal aplicado. Então ele está dizendo aqui que é displicência, né?
displicência. O pai não tem esse conhecimento, não sabe que ali, independente também, vamos dizer que ali, que ele soubesse que tem que educar o seu filho ali na infância. Então, todo homem, toda mulher que estão querendo ser pais, eles deveriam, para estudar, procurar um curso para ser pai. Aprender pelo menos isso. Comece a educar o seu filho desde que você engravidar. Se todos eles aprendessem isso, já seria um bom caminho andado, porque iam começar a educar lá na infância. E aí, para a gente encerrar, ele diz assim: em verdade, como diz o mestre leonês, né, Kardec, boa parte dos pais erram na educação dos filhos devido à sua culposa despreocupação, o desinteresse acentuado em conhecer a ciência da educação moral. Os pais, geralmente, eles dizem que esse problema de educação é com o professor, é com o educador lá na escola, que não é problema de pai saber conhecer isso. Então ele fala, né, da educação moral espírita da criança, a fim de trabalhar com maior lucidez na rotina educacional do lar. Eles não querem se preocupar em saber, em conhecer essa educação. Outro grupo de pais possui a boa intenção, se esforça para fazer o melhor, dedica mais tempo de doação intelectual e emocional. Porém, há pouca eficácia no remédio educativo na boa formação do caráter dos filhos. Todos os fracassos na educação dos filhos são frutos da indiferença, ignorância e materialismo que os pais preservam na conduta e convivência do lar. Então, quando a gente diz assim, lá no Livro dos Espíritos também está escrito isso, eu só não me lembro qual é a pergunta, é dever, é obrigação, é responsabilidade dos pais, sim, com seus filhos. E a gente tem certeza disso por experiência própria. Um adulto, um jovem que tem problemas lá na sua idade mais avançada, um adulto problemático, se a gente for lá no início, vai descobrir qual é a causa daquele desequilíbrio, e foi na educação dada pelos pais. Com certeza, meus amigos, vocês podem ter essa certeza, porque nos meus quase 30 anos de magistério, eu tive essa experiência. Eu vi isso assim diariamente na minha vida, né? Você vai ver o desequilíbrio da criança. A criança é assim, a criança é assada. O problema está lá nos pais. Então, os filhos não são educados corretamente, eles são mal educados, a culpa não é deles, a culpa é dos pais. Eu falo isso por experiência. É com muita tristeza que eu falo, mas é a verdade. Quem quiser pode fazer pesquisa em escola, pode aqui no Rio de Janeiro, quem quiser pode me procurar, porque eu mostro as estatísticas, eu mostro experiência, fatos assim, tristes. E não vamos colocar que é naquele ambiente assim, vamos dizer, porque é ambiente miserável. Não, classe média. Classe média, ainda vou dizer mais, de colégio particular. Não é? Em colégio público, a gente não vai nem entrar no detalhe lá do colégio público, mas vamos aqui nos colégios particulares, né? Que o nível socioeconômico é um pouquinho melhor. E a gente vê ali como erram, infelizmente, com muita tristeza. Mas a gente sabe que todo mundo vai se endireitar um dia, a nossa esperança é essa que a doutrina nos traz. Um dia nós seremos perfeitos, né? Então a gente está aqui batalhando para isso através desse estudo, dessa busca desse conhecimento. E nós que já temos essa convivência, né? É bom a gente procurar ajudar aqueles que estão à nossa volta. Lembremos lá da questão 132 do Livro dos Espíritos. Vocês lembram? Essa eu sei de cor e não me esqueço. Quando Kardec perguntou aos espíritos, né? Vou até achar aqui, para a gente ler direitinho a resposta. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E eles disseram: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. E mais embaixo ele diz: a encarnação tem ainda outra finalidade, quer dizer, no primeiro momento o progresso do espírito, mas tem outra finalidade, que é a de pôr o espírito
em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É nosso dever ajudarmos, orientarmos aqueles que estão à nossa volta. Não impor a nossa vontade, mas orientarmos através de uma conversa amigável, né? A oportunidade sempre surge, a gente aproveitar as oportunidades para passar esses ensinamentos. Porque ele diz aqui, ó, é dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Meus amigos, nosso tempo está ali já encerrando, acabando. Eu agradeço a participação de todos. Quem puder, leia esse texto da Revista Espírita completo, porque é muito bonito. Ele conta aqui exemplo de uma menininha ali que tinha problema lá por causa da educação dos pais. É muito interessante a gente ler esses artigos, essas informações assim. Um beijo no coração de todos. Tenham uma noite de muita paz, que possamos, ao descansar o nosso corpo, possamos ir e trabalhar, né? Espíritos, o corpo fica dormindo, mas o espírito vai trabalhar e buscar mais conhecimentos. Um beijo no coração de todos, liberando para você, Elô. Ah, tá bom. Vai fazer a nossa prece final, gente. Sol, pode subir, meu querido. Estou liberando, então. Boa noite, companheiros de trabalho. Estão escutando? Conseguem? Ok. Vamos então, após uma lição tão bela das palavras do Walter Barcelos, fundamentada no codificador, nesse irmão que soube usar o bom senso para equilibrar todos aqueles que desejam progredir. Pensar nos nossos filhos, por vezes egoisticamente, Senhor, nós os desviamos do caminho. Tantas vezes, meu Deus, nós procedemos mais como animais que olham mais o sangue do que o espírito. Quantas vezes olhamos como crias, quando eles não são? Eles são simplesmente filhos teus, que tu nos entregas para nós cultivarmos, para nós o restituir a ti, Senhor, modificados, mais belos, mais bem vestidos, mais brilhantes das qualidades do Espírito. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de aprendermos a lidar com eles. Tarefa difícil, sabemos, mas também sabemos que tu estás conosco. Foi Jesus, nosso Mestre, que nos disse que estaria conosco em todas as tarefas, e também nesta tarefa de responsabilidade, de amor, mas de muita glória para todos. Obrigado, Senhor, por esta lição. Queremos ficar com todas aquelas palavras que nossa irmã Bete nos deixou bem gravadas em nosso coração, para que sejamos melhores pais, melhores educadores, melhores vizinhos. Obrigado, meu Deus, e protege todos aqueles
que estiveram presentes neste estudo. Boa noite a todos. Obrigado. Passo a palavra a ela.